Salve, pessoal. Estamos aqui hoje no Congresso Mineiro de Neurologia, no primeiro dia, e vou trazer os principais pontos abordados pelos palestrantes, os temas mais interessantes que eu pude acompanhar. Vamos começar pelo uma palestra ministrada pela doutora Viviane Amaral. Ela é neuropsicóloga e vem trazendo para a gente a reabilitação neuropsicológica, uma experiência do centro que ela coordena com reabilitação neuropsicológica. Os pacientes mais indicados para esse tipo de tratamento, que tem uma resposta melhor, são pacientes com lesões estáticas, ou seja, o paciente com trauma, o paciente com sequela de meningite, o paciente com sequela de AVC, de uma forma geral, cursam com transtornos cognitivos também, além dos transtornos motores, principalmente quando faz algumas escalas específicas para cognição, acaba tendo algumas dificuldades cognitivas. E a base do tratamento, na verdade, é um treinamento cognitivo para que ele possa ter um desempenho melhor, conseguir fazer melhor outras atividades. Foi uma palestra bastante interessante e trazendo uma perspectiva para esses pacientes que ficaram com sequelas. Inclusive, chamando a atenção para o tempo que os pacientes podem ser submetidos a esse tratamento. Não tem um tempo muito claro, porque como é um treinamento, existe uma plasticidade neuronal, o paciente acaba conseguindo desenvolver algumas habilidades que ele não tinha e melhorando a qualidade de vida dele. Ainda dentro dessa mesa de neurologia cognitiva, temos uma aula da doutora Elisa Rezende França. Ela é professora da neurologia da Faculdade de Medicina da UFMG, e ela trouxe o tema de transtorno cognitivo leve. A gente tem um entendimento que esse diagnóstico é cada vez mais importante, considerando as repercussões que ele tem no tratamento com terapia anti-beta-amiloide. E ela começa a aula trazendo uma explicação sobre o envelhecimento normal. Quer dizer, o paciente tem um envelhecimento cerebral normal, ele tem algum declínio cognitivo, de uma forma geral, ele é leve, ele não compromete as funções do dia a dia e não compromete os testes neurocognitivos. Você tem, ainda nesse espectro da normalidade, o comprometimento cognitivo subjetivo, que é um paciente que tem uma queixa cognitiva, pode ser memória ou alguma outra queixa, e ele não tem alteração nos exames complementares, nos exames de triagem para teste neurocognitivo. Ou seja, ele faz um minimento, faz um MOCA, faz uma teste de figuras, e esse exame está normal, ele tem um funcionamento normal, a gente classifica como um transtorno cognitivo subjetivo, ou um declínio cognitivo subjetivo. O comprometimento cognitivo leve já é quando o paciente tem uma queixa, e além dessa queixa, ele não consegue ter uma pontuação suficiente ou dentro do padronizado para a idade e para a escolaridade em um teste cognitivo. Por exemplo, pode ser um MOCA, pode ser um minimento, e ele tem uma perda de ponto abaixo do esperado para a idade e para a escolaridade. Contudo, ele, do ponto de vista funcional, ele se resolve, ele não tem nenhum tipo de dependência. Então, isso caracteriza um transtorno cognitivo leve. Um passo além já seria um quadro de uma demência leve, que é quando o paciente tem uma incapacidade para o dia a dia, um comprometimento da independência dele. A gente caracteriza isso como um quadro demencial. E ainda dentro do transtorno cognitivo leve, do comprometimento cognitivo leve, a gente tem a divisão entre já tentar pensar qual que é a etiologia do comprometimento cognitivo leve. Quer dizer, é puramente amnéstico, ou seja, é um domínio só a memória, e dizer, isso mais provavelmente é a demência de Alzheimer, ou seja, um comprometimento cognitivo leve causado por demência de Alzheimer. Outro diagnóstico possível é depressão. Ou tem mais de um domínio comprometido, eventualmente isso pode ser vascular, uma demência subcortical. O comprometimento não tem comprometimento amnéstico, ou seja, não é a memória que está envolvida, é inibição, é função executiva.
Quer dizer, se tem uma coisa, vários domínios envolvidos, você pode pensar em doença vascular, em doença de corpos de Levy. E se tem um domínio só comprometido, por exemplo, a inibição, você pode pensar em doença de Alzheimer, que é sempre a mais comum, né, que você tem que pensar sempre, ou um transtorno, uma demência frontotemporal. Bom, e dentro dessas alterações cognitivas, desses domínios de cognição, é necessário que a gente avalie, a gente tem que pensar em atenção, linguagem, memória, orientação espacial, praxias e função executiva. O menos óbvio de todos, que é praxia, que é ver se a pessoa consegue fazer as coisas, e as funções executivas só consegue ter planejamento para fazer as coisas, que são os mais difíceis da gente seguir na avaliação. E dando sequência na explicação dela, ela sugere uma escala 10-point Cognitive Screener, que é uma escala para ser usada na avaliação cognitiva dos pacientes. São só 10 questões, inclusive em ambulatórios periféricos, em atenção primária. É interessante pegar essa escala, ler, entendê-la. É uma ferramenta muito útil. Além dessa escala, a gente pode usar Minimento, que é bem conhecido, que tem uma influência da escolaridade, o problema dele. O MoCA, que também tem muita influência da escolaridade, mas pega disfunções executivas e visoespaciais que às vezes o Minimento não pega. A gente pode usar para ver a capacidade visoespacial. A gente pode usar o teste do relógio, aquele relógio que a gente pede para o paciente desenhar. A gente pode fazer uma bateria cognitiva leve, uma fluência categórica para ver a função executiva, bateria de avaliação frontal, que é um outro teste para a gente poder ter mais conhecimento das capacidades inibitórias e funções executivas do paciente, e o teste de figuras, que é um teste simples, que a gente mostra a figura. O grande trunfo desse teste é ele não sofre influência da escolaridade. Então, ele, para as pessoas com baixa escolaridade, que é uma realidade no nosso país, ele tem essa função de ser um teste que sofre menos influência desse problema. Além disso, é importante a gente tentar ver escalas de funcionalidade, principalmente o Pfeffer e o Katz. Essas escalas, é importante a gente ter essas escalas no consultório, é importante a gente conhecer essas escalas para conseguir fazer uma triagem, estadiar o paciente adequadamente. Por que precisa de estadiar o paciente adequadamente? Porque somente os pacientes com comprometimento cognitivo leve e demência leve seriam candidatos à terapia antibeta-amiloide. E falando em terapia antibeta-amiloide, para o paciente ser candidato, ser elegível para terapia beta-amiloide, não basta apenas ter um diagnóstico clínico de doença de Alzheimer, é preciso ter um diagnóstico biológico também da doença, e esse diagnóstico biológico ele é construído através de biomarcadores. Os biomarcadores eles podem ser no líquor, eles podem ser séricos, eles podem ser biomarcadores de imagem. O biomarcador sérico, ele acaba funcionando mais como uma triagem, e a gente acaba usando a proteína fosforilada tal. Dentro da fisiopatologia da doença, eu explico como é que funciona isso. A gente tem na doença de Alzheimer um depósito de proteína beta-amiloide nos neurônios, e aí quando a gente tem esse depósito nos neurônios, a beta-amiloide do líquor, ela cai, representando esse depósito dos neurônios, e à medida que os neurônios vão morrendo, ele vai soltando os emaranhados neurofibrilares, ele é feito de proteína tal, e a proteína tal fosforilada, que é uma proteína tal já dentro desse processo patológico, ela começa a ficar solúvel no líquor e inclusive no sangue. O exame sérico que ele faz é detectar essa proteína, e o exame do líquor, o que ele faz é detectar essa proteína tal elevada no líquor e ela baixa, e a proteína beta-amiloide baixa no líquor, configurando um biomarcador poderoso com alta correlação com biópsia para a doença de Alzheimer. E o marcador de imagem, a gente pode usar um amiloide, um marcador radioativo para amiloide. A gente faz o PET e a gente vê a quantidade de proteína beta-amiloide que tem no cérebro, e a gente pode usar também um marcador para tal, que até então não tem disponível no Brasil. Esse tipo de diagnóstico a gente não consegue fazer aqui, porque não tem o fármaco disponível para comercializar. Ainda dando sequência nessa mesa de neurocognitiva, a gente teve a doutora Cíntia Ratazza, ela é coordenadora do ambulatório de neurologia cognitiva da Santa Casa de Belo Horizonte, que é um hospital muito grande, um ambulatório muito grande, um volume de pacientes muito grande.
E ela foi falar sobre declínio cognitivo subjetivo. Começou, né, com o mesmo slide que a doutora Elisa, explicando sobre o declínio da cognição associado à idade e o declínio cognitivo subjetivo ali no meio do caminho, e o comprometimento cognitivo leve, demência, fez esse caminho diagnóstico para a gente entender o que é a doença. Só recapitulando, o comprometimento ou declínio cognitivo subjetivo é quando o paciente tem uma queixa cognitiva consistente, ou seja, memória ou alguma outra função executiva, taxia, linguagem, e a hora que a gente faz um rastreio, que a gente faz um teste neuropsicológico nele, um teste cognitivo, ele consegue passar no teste, ele consegue acertar os pontos que a gente considera normal, ele não tem alteração de imagem. Nessa situação, é muito importante a gente entender um diagnóstico diferencial, porque muitas das vezes o paciente não tem um quadro demencial. Algumas vezes sim, isso é um quadro demencial isolado. A gente tem que lembrar que a proteína beta-amiloide ela começa a ser depositada mais de 10 anos antes do aparecimento dos sintomas, então às vezes isso pode ser um quadro demencial sim, mas isso também pode ser outro diagnóstico. Então é importante a gente entender esses outros diagnósticos para poder dar uma assistência mais adequada para o paciente. Vale a pena fazer todo aquele screening metabólico B12, tireoide, função hepática, função renal, TSH, tireoide já acabei falando, mas VDRL, se em casos específicos, HIV, hepatite, a gente tem que fazer essa investigação completa. Vale a pena sempre perguntar sobre o sono, sobre questões psicoemocionais, que são causas desse tipo de comprometimento e são reversíveis. E só do ponto de vista de estatística, cerca de 50% a 80% das pessoas, eles têm, acima de 70 anos, eles têm essa queixa de comprometimento cognitivo subjetivo. É um montante muito grande e não são todas as pessoas que evoluem. Quer dizer, se você for pensar em um universo de 50% a 80% das pessoas, em 4, 5 anos, geralmente 27% das pessoas que acabam progredindo para um quadro de comprometimento cognitivo leve e 14% com quadro demencial propriamente dito. Essas pessoas têm uma incidência de demência a longo prazo maior do que quem não tem esse tipo de queixa, mas se a gente for ver essa estatística que eu acabei de falar, a maior parte das pessoas, inclusive com essa queixa, não desenvolve nenhum quadro no segmento longitudinal, demonstrando a chance muito grande disso aí ser causado por uma outra causa que não um quadro demencial. Chama a atenção como fatores de risco a presença a percepção de outras pessoas, tá? A percepção de outras pessoas, ou seja, as outras pessoas estão e perceberam esse déficit também, é um fator de risco para o desenvolvimento desse problema, e uma percepção constante, a pessoa está sempre achando que ela está com a memória ruim, são fatores de risco para o desenvolvimento de progressão com uma doença nesse sentido. E o que a gente faz com o paciente a hora que a gente tem ele com um diagnóstico desse tipo? A gente acaba colocando ele em algum programa de prevenção de doença cognitiva. A gente pode lembrar que as doenças neurodegenerativas cognitivas, elas têm aí uns 40% da carga dela, da chance dela vem do ambiente. Então a gente tem que controlar a glicose, controlar a pressão, controlar colesterol, parar de fumar, reduzir a quantidade de bebida alcoólica, atividade física, socialização. Você tem uma função de estratégia para você implementar para reduzir a chance desse paciente desenvolver um quadro cognitivo no futuro. Trocando de mesa agora, teve uma mesa que eu acho muito interessante, eu gosto muito de semiologia, e era uma mesa sobre semiologia. A gente teve o doutor Diogo Fernandes, que ele é professor da Universidade Federal de Uberlândia, trazendo sobre uma aula sobre semiologia do doença do neurônio motor, predominantemente esclerose lateral amiotrófica, e começa caracterizando a aula dele com a prevalência e a incidência, ou melhor, a incidência e a prevalência, que é uma doença que tem uma incidência em torno de 2 a 3 por 100 mil, uma prevalência de 4 a 5 por 100 mil, marcando a gravidade da doença, ou seja, a prevalência e a incidência muito próximas, marcando que os pacientes não sobrevivem muito mesmo com esse diagnóstico. Os sintomas principais é fraqueza,
da doença, é o que marca o quadro clínico da doença, da esclerose lateral amiotrófica, ou na verdade da doença do neuromotor superior. Além dessa marca, né, do ponto de vista de exame clínico, é a gente encontrar sinais de lesão de neurônio motor superior e inferior no mesmo paciente, e a gente não encontrar outros tipos de lesão, como uma lesão medular, coisa desse tipo, é importante a gente excluir. Ele coloca sobre os fenótipos principais. O principal fenótipo é o fenótipo típico, aquele fenótipo que o paciente vai tendo a perda de força em locais diferentes do corpo, braço, perna, mão, língua, mas também chama atenção para o quadro de início bulbar, que começa com disfonia, disartria e atrofia de língua. Pode ter o quadro clínico de frail arm, frail leg, que é a fraqueza só dos braços, ou só de um braço, ou a fraqueza só da perna, ou as duas pernas, ou de uma só, que persiste assim por um tempo antes de começar a cometer outros locais do corpo. É uma forma só piramidal, e só com sinais de liberação piramidal, uma forma respiratória e uma forma de comprometimento neuromotor superior pura, que é atrofia impura, e a forma com comprometimento de neurônio motor inferior pura, também, que seriam dois extremos, dois espectros da doença. Do ponto de vista de apresentação, 70% dos pacientes se apresentam, 70% a 75% apresentam com a perda de força em um dos membros, 25% dos pacientes apresentam com um transtorno bulbar, só 1% dos pacientes que apresentam um quadro respiratório puro desde o início. Dentro da semiologia da doença, ele segue a aula caracterizando a disfunção do neurônio motor superior, e aí disfunção do neurônio motor superior a gente tem aqueles sinais de liberação piramidal, a gente tem fraqueza, tem hiperreflexia, tem espasticidade, tem hipertonia, reflexos aumentados e reflexos patológicos presentes. Babinski, Hoffman, a gente acaba encontrando essas alterações. Depois ele caracteriza a lesão de neurônio motor inferior. A lesão de neurônio motor inferior quer dizer, o paciente tem fraqueza, como o neuromotor inferior está lesado, tem muita atrofia muscular, que é uma marca importante, tem fasciculação, tem hiporreflexia e hipotonia, mostrando uma perda muscular significativa nesse sentido. Ele coloca também um sinal bastante interessante, que é o split hand, o sinal do split hand. E o que significa isso? Para a gente ver uma doença do neurônio motor, é comum o paciente ter uma perda, uma atrofia de adutor do polegar, que é esse músculo aqui da mão, ele acaba estando atrofiado. É um músculo que vem do nervo radial e que ele é do miótono C8. E a gente vê também uma atrofia da eminência hipotenar, que são músculos que vêm via nervo ulnar e também é do miótono C8. Quando é uma lesão de C8, a atrofia da eminência hipotenar e do adutor do polegar, elas são mais ou menos simétricas. Quando é uma doença do neurônio motor, ele tem um predomínio da atrofia do adutor do polegar. Então, você dá uma mão com esse padrão um pouco, apesar de estar no mesmo miótono, ela dá esse padrão um pouco assimétrico da atrofia do adutor do polegar, muito mais proeminente que a eminência hipotenar. Ele caracteriza também as alterações de língua, principalmente a fasciculação de língua e atrofia. A fasciculação, às vezes, é difícil da gente perceber, tem paciente que tem tremor de língua, a gente fica um pouco na dúvida se tem uma fasciculação ou não, mas a presença de atrofia de língua é um sinal semiológico muito forte, indicativo de doença do neurônio motor nesses casos. Além disso, eu já falei aqui do miótono, mas ele caracteriza muito bem o miótono. A gente divide o miótono, são todos os músculos inervados por determinado segmento medular. Você tem C5, C6, C7, C8, você tem os miótonos. E como é que a gente diferencia uma lesão de miótono de uma lesão, por exemplo, de nervo periférico?
A lesão do miótomo, você tem um comprometimento de todos os músculos inervados por aquele miótomo, mesmo que eles venham por nervos diferentes. O exemplo é que eu acabei de falar, o abdutor curto do polegar, ele é do miótomo C8 e ele vem via nervo radial. A eminência hipotenar, ela é do miótomo C8, ele vem via nervo ulnar. Ou seja, não foi o nervo que foi lesado, está mais acima a lesão. Ele trouxe também informações sobre esclerose lateral amiotrófica familiar, representa uma parcela pequena dos doentes, mas quando a gente encontra, geralmente é uma família inteira doente, tem várias pessoas com a doença, representa em torno de 5 a 15% só dos casos de esclerose lateral amiotrófica, mas ele chamou atenção para a falta de congruência que existe entre o genótipo e o fenótipo. Às vezes você tem um gene que classicamente é descrito como causador de esclerose lateral amiotrófica e o paciente tem um outro quadro clínico, às vezes confundindo com Charcot-Marie-Tooth, e principalmente paralisia espástica familiar. São doenças que se interpõem dentro do quadro clínico, e alguns membros da família têm um quadro de esclerose lateral e outros têm paralisia espástica familiar. Bom, na sessão de abertura do congresso, a gente teve a doutora Sara Camargos, ela é professora da UFMG, ela é pesquisadora, além de trabalhar com transtorno de movimentos, trabalha com neurogenética, e ela foi falar um pouco sobre o papel da mulher na neurologia e na pesquisa. Ela trouxe muita informação sobre mulheres na pesquisa, a gente tem uma representatividade, podia ser maior, mas a gente tem uma representatividade desproporcional entre homens e mulheres na pesquisa, a gente tem uma representatividade desproporcional entre premiações, entre cargos de chefia e salários entre homens e mulheres na pesquisa, e ela trouxe muita informação sobre a Madame Curie. Madame Curie, para quem não sabe, ela foi uma pesquisadora, tem uma importância grande na medicina, ela tem pesquisa prêmio Nobel em Física por radioatividade e prêmio Nobel em Química por identificação de elementos radioativos, e foi fundamental para o descobrimento do raio-x, e a Madame Curie, com todo no início do século, né, nos anos 1900, que ela teve a atuação principal dela, e ela recebeu 2 prêmios Nobel, e inclusive ela teve em Belo Horizonte, na década de 20, trouxe umas células radioativas para tratamento de câncer, que ela deu de presente para o hospital da cidade, e tinha até um hospital aqui que agora é o Ambulatório Borges da Costa, que na ocasião se chamava Instituto Rádio, em homenagem à passagem dela aqui por Belo Horizonte. Instituto Rádio. Na sequência, a gente teve uma aula do professor Otávio Pontes, ele é professor da USP de Ribeirão Preto, um neurologista muito conhecido, muitos trabalhos em doença em AVC, e ele foi falar sobre a importância da universidade pública na pesquisa. Ele chama atenção na palestra dele sobre um marco que foi uma conquista dos primeiros grupos de neurologistas vasculares do Brasil, notadamente a Sheila Martins, o Otávio, o Cabral, que era de Joinville, o Jamarri da Bahia, que são alguns profissionais, alguns médicos que trabalhavam com neurologia vascular já na década de 2000, tentando trazer a trombólise para o Brasil, que não era aprovada. Quando foi em 12 de abril de 2012, teve um decreto aprovando e liberando a trombólise no SUS, regulamentando a implantação de unidades de EPC. A partir do momento que uma lei promulgada e incentivo financeiro e de organização desse tipo de serviço médico, é um caminho muito longo até a organização dos serviços mesmo, mas ele coloca isso como um marco importante. E em 2014, ele chama atenção para o que seria um marco importante também para a pesquisa dentro da universidade pública, foi a criação da Rede Nacional de Pesquisa em AVC. Ele cita alguns trabalhos, isso aí foi um programa de pesquisa em AVC, financiado pelo governo federal e dentro da universidade pública, e ele começa chamando a atenção para um trabalho feito por Norberto Cabral, que é do Hospital de Joinville, que comparava a letalidade em Joinville com a letalidade em Sobral, Joinville,
Santa Catarina, e Sobral, no Ceará, onde Joinville tinha um sistema de AVC, uma sistematização para assistência ao AVC, e em Sobral os pacientes eram tratados da forma que sempre tinham sido tratados até então no Brasil. Esse é um trabalho da década de 2010, e ele encontrou assustadores 18% de mortalidade em Joinville e 49% de mortalidade em Sobral, demonstrando a importância de você ter uma assistência estruturada e organizada dentro do AVC isquêmico. Trouxe também um resultado de um trabalho que as universidades públicas entraram, um trabalho que chama Enchanted, que é um trabalho comparando a dose de alteplase 0,9 contra 0,6, e os hospitais brasileiros públicos dentro da universidade forneceram vários pacientes para esse trial. O contexto é que na Europa se usava 0,9, mas na Ásia usava-se muito 0,6, e a pergunta era, isso é efetivo? Isso não é. A conclusão do trabalho foi que 0,9 é mais eficaz para tratar os pacientes, mas é mais arriscado, sangra um pouco mais. A gente pode, de repente, usar 0,6 para pacientes que têm um risco de sangramento maior. Então, é importante a gente ter um trabalho que é feito dentro da Universidade Pública Brasileira também, que tem uma importância significativa na prática clínica, para a gente tomar decisão ali de frente ao paciente beira de leito mesmo. Ele trouxe um outro trabalho, que é a Menina dos Olhos, que é um trabalho puramente brasileiro, que foi o Resilient. O Resilient foi um trabalho que comparou o tratamento contra placebo, contra a trombectomia, na população brasileira. O Ministério da Saúde, para a implementação de trombectomia no SUS, ele fez esse questionamento, tá, isso aí funcionou lá nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha, será que isso de trombectomia funciona no Brasil? Foi um trabalho longo, um trabalho que tinha um planejamento de recrutar mais de 500 pacientes, com um terço dos pacientes recrutados, e eles perceberam que já tinha um efeito muito contundente para o grupo intervenção, ou seja, os pacientes do grupo intervenção tinham um desfecho muito melhor que o grupo placebo, que o grupo controle, e o trabalho acabou sendo interrompido de forma precoce, e esse trabalho tem uma importância muito grande, porque foi o primeiro trabalho feito exclusivamente com pacientes em um país em desenvolvimento. Ele foi um marco na trombectomia para vários países, inclusive vários outros países depois desse, inclusive o Brasil, que começaram em políticas públicas de implementação de trombectomia baseada no Resilient. Então, é um trabalho que tem uma importância muito grande. A gente teve um trabalho que ele citou também, um trabalho chamado BASICS, que foi avaliar a eficácia de trombectomia para trombose de artéria basilar. Esse é um trabalho multicêntrico, mas que teve uma importância muito grande, o recrutamento estava lento, e a hora que o Brasil entrou, que a Universidade Pública Brasileira entrou no trabalho, eles conseguiram alavancar mesmo o resultado do trabalho e ter uma positividade, mostrando a eficácia de trombectomia também para pacientes com oclusão de artéria basilar. Ainda, dentro desse mesmo projeto, dentro da Universidade Pública, ainda tem outros trabalhos acontecendo. A gente tem um trabalho que chama Resilient Direct TNK, que é a avaliação de os pacientes estão sendo randomizados para trombectomia com até 4 horas e meia com e sem tenecteplase. A pergunta do trabalho é essa. A gente tem um outro trabalho que chama Resilient Extend IV, que é um trabalho onde a gente onde tenta-se usar a tenecteplase para tratar pacientes com 4,5 a 12 horas de ictus. É um tempo mais longo, mas a tenecteplase tem uma taxa de sangramento menor do que a alteplase, daí é justificativo para esse trabalho. E um Resilient Extended, que é um trabalho com avaliação de trombectomia para janela estendida mesmo, com o uso de mismatch perfusão, difusão, ou de mismatch da perfusão mesmo, tentando entender se esse tipo de estratégia é realmente efetiva num país como o nosso.